Shvat, é conhecido por alguns como Tu B'Shvat, o Ano Novo das Árvores. É interessante pensar no Rosh Hashanah das árvores como deve ser, porque no nosso nós rezamos, Deus, quem vai ser decretado para a vida, quem para a morte, quem passará fome, quem irá pela água, pelo fogo. Imaginem as árvores falando, quem vai ter frutos, quem vai ser cerrado no meio, quem vai ir numa queimada. Deus nos livre, que Deus abençoe o Ano Novo das Árvores para todos nós. O nosso propósito hoje vai ser entender qual é a relevância para nós, afinal não somos árvores. Muitos costumam fazer um evento especial no Rosh Hashanah Leilanot, no dia de hoje. Tem gente que senta com uma mesa farta de frutas e tem pessoas que comem as frutas numa determinada ordem. Tem toda uma Kabbalah, um conceito místico por trás das frutas. Se conta que o Rabino David Biderman, ele foi um dos líderes da Hassidut de Lelov. Ele estava em Jerusalém, no período da Primeira Guerra Mundial, e ele sempre costumava fazer uma mesa grande para o dia de Tu B'Shvat e convidar muitos dos seus seguidores. E no ano de 1916, por conta da guerra, ninguém pôde vir. Isso porque havia uma praga e muitas pessoas morrendo, doentes, fome. Então ele sentou numa mesa cheia de frutas e não tinha ninguém para compartilhar com ele. Aí, num certo momento, entrou uma criança pequena, da família de um dos seus seguidores. E a criança falou para o Rabino, olha, minha família não vai poder vir porque estão todos doentes e ninguém nem sabe qual vai ser o momento da morte deles. Então, o Rebbe de Lelov olhou para os céus, falou, Deus, veja como estou pronto a festejar uma data sagrada tua, a comer frutos da terra de Israel, como vamos ver adiante, como eles são importantes. Então, Deus, por favor, mande bênçãos para nós também. E aí ele pegou uma das frutas que estavam na mesa, deu para a criança e orientou que ela desse um pouquinho da fruta para cada membro da família. E realmente, Baruch Hashem, naquela família todos sobreviveram, todos melhoraram da doença. Se a gente analisar a época do dia 15 de Shvat, não faz muito sentido comemorar o Ano Novo das Árvores. Por quê? Porque lá em Israel, em todo o polo norte do mundo, eles não têm muitas frutas agora. Tem algumas frutas que nascem nessa estação, mas são muito poucas. Das frutas pelas quais a terra de Israel foi abençoada, praticamente não tem. Você não tem como comemorar. Tanto que muita gente comemora trazendo frutas de fora da terra de Israel. Porque não é a época. Então nossos sábios explicam que exatamente nessa época é a época que a terra está ocupada absorvendo água. Chove muito. Então mesmo que você não tenha frutas, mas todo o potencial está sendo canalizado, todo o potencial está sendo aumentado, carregado para poder ter frutas. Então a primeira mini lição que temos disso é que o mundo valoriza muito o resultado. Se eu tenho um prédio grande, isso que é importante. Mas pouca gente valoriza o construir daquilo. Eu tenho um grande sábio. Tudo bem, é legal. Mas observe quando ele estava sentado estudando. Como professor na escola, eu sempre falo para os meus alunos que o principal não é a nota que ele tirar na prova. O principal é o esforço que eu vejo ele durante a aula. Antes da prova, se ele senta e estuda e se dedica, isso vale muito mais. Então nós comemoramos o Ano Novo das Árvores, num período que elas mal folhas têm e muito menos frutos, porque agora é o preparo. Agora é quando ela está recebendo energia para poder ter frutas mais para frente. A gente valoriza muito o preparo. Sim, o objetivo é importante, mas o objetivo não é tudo. Se a pessoa põe do seu esforço no preparo, então realmente ele já é muito valoroso. Quando lemos na Torá sobre as frutas, a Torá destaca 5 frutas. São 7 espécies pelas quais a terra de Israel foi abençoada. 2 são cereais e as outras 5 são frutas. Para quem quiser lembrar quais são as 5 frutas, é a palavra fruta.
figo, romã, uva, tâmara e azeitona. Esses 5 são os componentes que Deus escolheu para poder abençoar a terra de Israel. Então, quando ele vai falar de que a terra de Israel é uma grande, mas ele vai trazer esses frutos. Vamos ler o passuco, o versículo na Torá, que diz o seguinte: Eretz, Rital, Seorá, Gefen, Veteinav, Rimon, Eretz, Eitz, Shemen, Udvash. É uma terra de trigo, cevada, vinhas, figo e romãs, uma terra de azeitonas que produzem azeite e mel de tâmaras. O que consta nos parágrafos não está na Torá, quer dizer, uma interpretação na Torá, está só azeitonas, azeite. Claro que a gente entende que são as azeitonas que produzem azeite, e qual é o mel que Deus usa para abençoar a terra de Israel? É o mel de tâmaras. Primeiro, o que a gente pode ver desse versículo, que consta em Deuteronômio, é a ordem de fazer a bênção. A bênção do trigo e da cevada se faz pão, então é uma bênção à parte. Agora, quando eu tenho todas essas espécies na mesa, e eu quero escolher uma para fazer a bênção, a brachá de Aetz, e todas as 5 têm a mesma bênção, qual que eu vou escolher? Então eu vou escolher o que está mais próximo de terra. Vejam bem, temos terra aqui e temos terra aqui. Aqui temos 2 cereais, trigo, cevada, e depois vinhas, que é a uva. Só que o mais próximo de terra é azeitonas. Então, se eu tiver que escolher uma delas para fazer a brachá, e eu gosto de todas por igual, eu vou escolher azeitonas primeiro. Caso eu goste mais de romã, então eu vou abençoar na romã, porque é importante que a bênção seja feita no que eu mais gosto. Mas se para mim não tem diferença, então eu vou recitar primeiro nas azeitonas, depois nas tâmaras, depois na uva, depois figos e depois romãs. Essa é a ordem de preferência para recitar a bênção. Existe uma dica para isso. A gente vai pelo número de sementes. Então a azeitona tem apenas uma semente, um caroço. A tâmara tem um caroço, mas que tem uma aparência de 2, ela tem uma espécie de divisão no meio, uma linha no meio. Depois, a uva, hoje em dia a gente tem uva sem caroço, mas geralmente as uvas têm 3 a 4 caroços. Depois o figo, que ele tem um monte de sementinhas bem pequenas. E por fim a romã, que é repleta de sementes. Quer dizer, todo o que a gente come da romã é basicamente um monte de sementes. Então essa vai ser a ordem para fazer a brachá. Se eu tenho tudo na mesa, eu vou pegar azeitona. Se eu não tenho azeitona, tâmara, uva, figo e romã. Isso a gente aprende da ordem que aparece no passuco. Um outro fato muito interessante é que o povo judeu também é chamado na Torá, durante todo o Tanakh, que são todos os livros, não apenas o Pentateuco. O povo judeu também é chamado dessas espécies. Por exemplo, vemos na Torá que Deus nos chama de Reshit Tevuatou, o começo dos seus cereais, quer dizer, a primeira colheita. Gefen Mimitzrayim Tassia, que é uma videira, Deus transportou do Egito. Então, se a Torá nos compara justamente com essas espécies, então, obviamente, delas nós devemos aprender algo para o nosso dia a dia. E não só isso, o Rebbe de Lubavitch, ele traz que, por esse versículo, a gente sabe toda a ordem da nossa vida, onde a gente começa a trabalhar com o mundo, com Deus, com nós mesmos, e qual é o caminho. Estamos falando do ano novo das árvores, das frutas, mas uma vez que os cereais, trigo e cevada, também estão nos versículos, eles estão juntos, então devemos começar por eles. O Rebbe traz então, primeiro vem Eretz, terra. O que representa a terra? A terra, em primeiro lugar, representa humildade. Você quer servir Deus, você quer ser alguém grande, primeiro seja pequeno, esteja por baixo, assim como a terra. E outra coisa que o Rebbe aponta é que terra, para você poder crescer alguma coisa nela, você tem que trabalhar com ela. E não só isso, a terra normal eu tenho que arar e trabalhar e cuidar, a terra de Israel mais ainda. E isso não é um elogio, pelo contrário, a terra de Israel ela é tão ruim para o plantio. O pessoal do KKL
que não fique chateado comigo, mas assim que os nossos sábios dizem, que a terra de Israel você tem que arar, semear e arar de novo, para colocar mais fundo, porque é uma terra muito dura para o plantio. Então, primeiro, a gente tem que saber que tem que trabalhar consigo mesmo. E quando Deus nos chama de terra, Ele quer indicar uma outra coisa. Os tesouros que estão por trás da terra, por baixo da terra. Todos nós somos muito preciosos. Todos nós temos importância. Todos nós temos poderes. E tudo isso precisa ser revelado. Assim como o poder de crescimento de plantas, eu preciso cavar na terra, nós também temos que cavar dentro das nossas manias, dentro dos nossos desejos fúteis. Tudo isso eu tenho que arar bastante para encontrar o ouro, o tesouro que está por baixo. E aí depois o pastor diz, ok, terra, você é humilde, saiba que você tem trigo e cevada. Trigo e cevada são opostos. De acordo com a Torá, o trigo é o alimento para o ser humano, fazemos pão, e seorá, a cevada, é comida de animais. Tudo bem que hoje em dia nós comemos muitas coisas que não se comiam antigamente, por mais saudáveis que sejam, mas cada uma dessas duas coisas representa coisas opostas. O trigo, ele representa o conhecimento. No Talmud, no Tratado de Brachot, diz que uma criança só sabe chamar pelo pai quando ele provar o trigo. Então, a primeira vez que uma criança come pão, a partir daí ele sabe chamar pelo seu pai. Tem todo o conceito de conhecer, de intelecto, de crescer como um ser humano. Já a cevada é o contrário. A cevada era usada para alimentar os animais. E até mesmo quando nós usávamos cevada, também era para representar alguma coisa de animais. Nós colhíamos logo no Pesach, porque era o primeiro cereal que crescia para oferecer um sacrifício no templo, mas também, é um fato interessante, uma sotá. O que é uma sotá? Sotá é uma mulher que o marido desconfia de infidelidade. Tem toda uma situação por trás. Ele fala para ela não se esconder com tal homem e ela ignora isso. Eu não vou entrar muito na questão da própria sotá, mas quando ela ia para o templo fazer a verificação, através de uma água especial, ela oferecia uma espécie de oferenda, um sacrifício, que consistia de farinha de cevada. Por quê? Porque uma vez que a gente suspeita dela ter feito um ato animalesco, então ela vai oferecer algo que os animais comem. De novo, não vou entrar em detalhes do que era o pecado, como funcionava isso. Já mencionamos uma vez no shiur e, se Deus quiser, em outro momento, traremos esse assunto per si. De uma forma mais cabalística, o trigo, que representa o ser humano, representa o Nefesh Elokit, a alma espiritual, a alma divina, quer dizer, a centelha de Deus que todos nós temos dentro de nós, e é aquela parte que quer fazer o bem, é aquela parte que quer ajudar, que quer rezar, que quer se conectar com Deus. E a cevada representa a Nefesh Abahamit, a alma animal, que são os nossos instintos, os nossos desejos, a força motora do corpo, que não é negativa. Vejam bem, a alma animal não pode ser uma coisa ruim, porque senão deveríamos tentar exterminar ela, mas exterminando ela, nós também não teríamos mais vida. A alma divina não dá vitalidade para o corpo em si. Então, temos essas duas almas, que é o trigo, a alma divina, e a cevada, a alma animal. E o que aprendemos delas é que o nosso primeiro trabalho, depois de trabalharmos humildade, é fazer com que ambas amem a Deus. A alma divina automaticamente ama a Deus, porque é uma parte de Deus. Agora temos que trabalhar a alma animal, fazer ela também gostar de Deus como. Então, eu vou para o Kiddush, por exemplo, no Shabbat, eu vou servir uma boa comida, porque aí não só meu lado divino vai querer se conectar com Deus, mas também o meu lado material. Também quero ir para a sinagoga, porque lá é legal. Ou eu também quero fazer as bênçãos na comida, porque a comida é muito boa. Certo? Então temos que trabalhar com esses dois lados. Depois disso, temos aqui vinhas, a uva. Qual é o serviço que está por trás da uva? É a alegria.
Da uva fazemos vinho, do vinho fazemos lechaim, e com lechaim a pessoa se alegra. De forma geral, o vinho é relacionado à alegria. E por isso que, por exemplo, nas 3 semanas de luto pela destruição do templo, não podemos tomar vinho. Perdão, nos últimos 9 dias, não podemos tomar vinho, porque ele traz uma certa alegria. Então, na própria Torá consta que o vinho alegra Deus e o homem. Por isso, usamos ele para fazer o Kiddush. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: Nichnas yain yatzá sod. Entra o vinho, sai o segredo. Isso a gente já sabe, que quando a pessoa bebe um pouquinho, ela começa a contar tudo que ela tem dentro dela, os pensamentos, e geralmente ela fala uma coisa que ela pode se arrepender depois. Isso é normal. Mas na verdade essa frase é muito mais profunda. Yain, vinho, se escreve com a letra Yud, Yud, Nun, que soma 70, assim como Sod. Sod é segredo. Também soma 70. Em 1823, teve um Brit Milá, uma circuncisão muito especial em Purim. Uma criança que nasceu. E muitos rabinos foram presenciar o Brit Milá. E o Moel, aquele que faz a circuncisão, era o próprio Hatam Sofer. Um grande, enorme sábio. E fizeram a circuncisão. E depois que acabou, o Hatam Sofer foi provido do bebezinho. Deram o nome de Baruch Mordechai, bendito Mordechai, tem tudo a ver com a história de Purim. O Hatam Sofer foi no ouvido do pequeno Baruch e falou: Nichnas yain yatzá sod. Entra vinho, sai o segredo. Ninguém entendeu porque que o mestre falou aquilo, qual era a relevância para o bebê, mas todos suspeitavam que aquela criança ia ser uma pessoa muito especial. E realmente, ela cresceu como uma criança muito temente a Deus. Uma criança respeitosa, honrava os mais velhos, não brigava. Por outro lado, ele era um grande ignorante. Tudo que ele estudava, ele esquecia, mal sabia rezar. Então, na casa de estudos, ele sentava e ficava balançando que nem todo mundo, mas todo mundo sabia que ele não sabia nada. Tanto que, de vez em quando, as crianças, para brincarem, eles ficavam atentos. E quando Baruch Mordechai se levantava do seu estudo para ir no banheiro, ele voltava, já tinham trocado o livro. E ele nem percebia. Quer dizer, ele não lia nada e cresceu como uma pessoa muito boa e muito ignorante. Depois de alguns anos, ele foi para Israel e lá ele trabalhava como carregador de água. Pegava e distribuía água para todo mundo. E ele era tão temente a Deus que todo começo do mês ele levava água gratuita para todas as casas que ele distribuía durante todo o mês. Todo dia ele levava água e no começo do mês ele levava e não cobrava. Por que isso? Porque ele tinha medo que talvez no balde da água que ele entregou numa casa faltou algumas gotas. Então ele compensava assim uma vez por mês para ter certeza que ele não cobrou por nada que ele não merecesse. No ano de 1893, justamente em Purim, ele foi no banquete de Purim do Rabi Shneur Zalman de Lublin. E nesse banquete, eles estavam festejando. Quando, de repente, o Baruch Mordechai ele se levanta e fala: Rebbe, hoje fazem exatamente 70 anos do meu Brit Milá. Olha, eu quero comemorar esse fato. Então, o Shneur Zalman deu para ele um copo de lechaim e ele virou. Depois deu mais um copo, foi entrando vinho. Esse aqui não tem álcool. E depois que o Baruch Mordechai tinha bebido bastante, o Reb Shneur Zalman falou: Baruch, fala alguma coisa de Torá de Purim. Então Baruch virou e falou: mas Rebbe, o que eu já posso falar? Já está tudo no tratado de Megillah, um tratado de Talmud, já está tudo lá. E todo mundo que escutou essa resposta se espantou. Por quê? Porque achavam que ele não sabia nada. De repente ele sabe que tem um tratado. Todo mundo se espantou com a resposta do Baruch Mordechai. Então, o Reb Shneur Zalman falou: não, se tudo está no tratado de Megillah, fala o tratado. E não é que o Baruch começou a falar. Desde o começo, todo o tratado de Cor, com os comentaristas, os primeiros comentaristas, os últimos comentaristas, e todo mundo foi se espantando da grandeza, da geniosidade daquele homem, como ele é tão sábio.
Quer dizer, durante 70 anos, ninguém desconfiou de nada. Ele parecia ser um ignorante. Na verdade, ele estava o tempo todo absorvendo. Entrou vinho, saiu o segredo. E o conceito de alegria, que falamos que o vinho representa alegria, é porque a alegria tem essa força também de revelar a pessoa do que ela realmente é. A alegria em si não faz tanta diferença. A diferença que eu tenho numa alegria é que nem eu tenho um livro. Se eu tenho um livro e ele está aberto ou fechado, a informação está toda lá. No entanto, a alegria é aquele abrir do livro. É aquela apreciação que nós temos quando podemos ver realmente o que está lá dentro. Na ordem do serviço a Deus, depois de saber que temos duas almas que temos que trabalhar com elas, temos que ter alegria. E aí vamos para o figo. O que o figo tem de especial? O figo para nós é histórico. Nós lemos que quando estavam lá Adão e Eva, no Jardim do Éden, e eles pecaram, eles se cobriram com folhas de figueira. E é explicado por que eles se cobriram justamente com essas folhas, porque a árvore do conhecer do bem e do mal era uma figueira. Tem várias opiniões de que árvore que era, uma delas era a figueira, e por isso eles usaram as folhas justamente daquela árvore como que para compensar o pecado que eles fizeram com aquela árvore. O figo no nosso serviço divino também é conectado com roupas. Nós temos três roupas da nossa alma, que é o pensamento, a fala e a ação. São roupagens porque nós podemos trocar. Nós podemos trocar a forma que agimos, que falamos e até, por que não, a forma que pensamos. O pensamento, claro, é muito mais difícil porque ele é muito mais íntimo. O tempo todo a pessoa está pensando, não necessariamente agindo e falando. Então, exige um trabalho muito maior para ser aprimorado. Mas sim podemos aprimorar. Então, o figo veio falar, depois que a gente tem alegria no serviço divino, é hora de ver como estão as nossas roupas espirituais, como está nosso pensamento, a nossa fala e a nossa ação. De forma bem resumida, eu vou falar numa frase que muita gente ainda não vai entender. Nesse momento, temos que ser um Benoni. Nesse momento, temos que ser um judeu intermediário, que é aquele judeu que ele tem o mal dentro dele, mas ele consegue dominar. Ele já consegue não só não fazer o mal e falar o mal, ele já consegue não pensar coisas negativas. Se Deus quiser, como temos anunciado, a partir de 1º de março, vamos ter um estudo especial, presencial aqui, sobre o Tânia e como realmente chegar nisso tudo que eu estou falando agora. Depois temos a romã. A romã representa muito mais a ação, porque a romã ela é cheia de sementes e como falamos no Rosh Hashanah, no começo do ano, que sejamos como as romãs, que tenhamos muito boas ações, assim como uma romã é repleta de sementes. E também é dito que mesmo o maior pecador, ele tem tantas mitzvot, tantas boas ações, como uma romã, porque mesmo sem querer, acabamos fazendo o bem. E a romã também é um paradoxo. Por quê? Por um lado, eu posso fazer muito boas ações, muitas, o tempo todo. E por outro lado, por dentro, eu posso ser uma pessoa negativa. É um paradoxo. Por um lado, eu faço bem. Por outro, eu ainda não me tratei dentro de mim. Como a gente vê isso na romã? Por um lado, a romã está cheia de sementes. Por outro lado, cada uma está separada. Cada semente tem um invólucro, uma espécie de líquido que separa ela da outra. Ou seja, eu tenho boas ações, mas elas ainda não me influenciaram. Claro que temos que fazer. Se eu me sinto um pecador, eu não devo parar de fazer boas ações. Pelo contrário, faça mais e se transforme. E de forma mais macro, a romã lembra a gente de trabalhar com o mundo. Sim, temos que fazer. Depois de fazermos muito, vamos fazer cada vez mais. E aí temos terra de novo. Novamente o Pasuk menciona a terra. Essa terra é mais difícil do que essa aqui. Essa terra aqui, se falamos que a primeira terra representa a humildade, representa se ver por baixo, essa terra representa uma escuridão total. Que é o momento que estamos vivendo agora, Galut, o exílio. Nesse momento onde podemos trabalhar com nós mesmos. Somos um bom material para isso.
mas ainda assim é difícil. Não temos o templo, não vemos Deus, não vemos milagres o tempo todo, temos que buscá-lo constantemente. Ainda assim, temos que trabalhar. Por mais que seja uma galuta, seria como uma terra dentro da terra. Temos dificuldade, ainda assim, o pastor nos lembra que isso não nos isenta de trabalhar. O pastor nos traz, então, azeitonas, que produzem azeite. Qual é a característica da azeitona? Em primeiro lugar, a azeitona é amarga. Naturalmente ela é amarga. Nós lemos até que quando Noah mandou a pombinha para fora da arca, e na segunda vez ela trouxe um ramo de oliveira. Por que ela trouxe justamente de oliveira? Pode ser porque ela só encontrou aquela árvore, mas o Rashi diz que a pombinha veio mostrar para o Noé o seguinte: eu prefiro que a minha comida seja amarga, mas que venha de Deus, do que doce e que venha do homem. A azeitona, logo depois da terra de dificuldade, vem lembrar que existe amargura, mas a amargura não é negativa. Qual é a diferença entre amargura e tristeza? Que tristeza eu me sinto mal e fico para baixo. Não faço nada. Eu fico cada vez pior, mais deprimido. Amargura é uma tristeza positiva. É algo que eu me sinto mal, mas aquilo me leva a algo bom. Estamos na galuta, estamos no exílio, mas não quer dizer que por isso não servimos mais para nada. Por isso já não tem mais luz no fim do túnel. Pelo contrário, quando nós trabalhamos com amargura, quer dizer, eu fiz uma coisa errada, por exemplo. Em vez de me ver como um terrível pecador, eu vou agora ver o que eu posso fazer de bem para consertar aquilo. Quer dizer, eu estou amargo, mas eu estou ativo. A amargura não é oposta a vinhas, a alegria da uva. Tristeza sim, amargura não. Tanto que se eu uso a amargura de forma correta, eu consigo o azeite. O que é o azeite? O azeite é a luz. É o que nós usamos para iluminar. Em Hanukkah, hoje em dia, antigamente, era só o que as pessoas usavam. Então, se eu sei me trabalhar mesmo no momento de amargura, eu consigo iluminar. Quer dizer, eu consigo trazer luz para essa terra tão difícil, para esse exílio. E finalmente chegamos ao mel. Mel de tâmaras. O que representa o mel de tâmaras é uma doçura muito especial. Mel de abelhas é gostoso. Mel de tâmaras é muito, muito mais. E dizem que, numa certa época em Israel, se você deixava a tâmara parada, escorria mel. Escorria mel, literalmente. Por quê? Porque é uma doçura muito forte e nem sempre vista. Nossos sábios dizem que uma tamareira leva 70 anos para dar frutos. Eu não sou botânico, mas é o que diziam nossos sábios. Então, o fato de uma pessoa plantar uma tamareira quer dizer que ele acredita na doçura que vai ver. Mesmo que agora ele não tem. Mesmo que agora ele está nessa terra tão difícil, ele está trazendo luz, ele está se esforçando, ele sabe que vai ter a doçura. E no nosso caso, a doçura é a vinda de Mashiach. Quando toda essa luz que nós estamos coletando agora e essa doçura das tâmaras será revelado. Então, de forma bem resumida, temos a terra, seja humilde. Saiba que você tem duas almas, uma alma espiritual e uma animal. E você deve trabalhar com as duas, fazer a alma animal, também amar Deus. Isso sempre com muita alegria, trabalhando nas três roupagens que são pensamento, fala e ação. E fazendo muita ação, quer dizer, transformando o mundo de forma muito ampla, como as sementes da romã, mesmo numa época que é muito difícil, que é a época do exílio, Galut, onde nós não vemos o resultado de tudo que fazemos, mesmo numa época que sim é amarga, porque não temos Israel no nosso poder como deveria ser, e não temos o templo, ainda assim nós conseguimos trazer, através do nosso serviço, luz e doçura. Então o Rebbe traz que este é o caminho do serviço divino que devemos ter, e é isso que nos inspira, então, a data de Tu B'Shvat. Uma outra questão interessante, só para terminarmos o shiur, é de forma muito geral, nós temos o Ano Novo das árvores, mas não temos os cereais. O trigo e a cevada não tem o Ano Novo. Quer dizer, tem o Rosh Hashanah de todo mundo, lá também, no começo do ano, nós fazemos a contabilidade de dízimos
dos cereais. Mas o dia de hoje é muito importante para as frutas, até para a própria lei. Por exemplo, não podemos comer durante os 3 primeiros anos de uma árvore. Você conta o ano a partir da data de hoje de Tu Bishvat. Então, qual é a diferença no serviço divino de árvore versus cereal? A diferença entre os dois, de forma prática, qual dá mais trabalho? O cereal, eu preciso arar, semear, provavelmente usar algum adubo, algo assim. Mas, depois eu só tenho que esperar, eu tenho que esperar ele crescer. Já a árvore, não só que eu tenho que arar, semear, eu tenho que cuidar de pestes, eu tenho que cuidar de ervas daninhas, eu tenho que cuidar para que os bichinhos não venham comer todos os frutos. A árvore exige um cuidado muito maior do que um cereal. Depois, a diferença do resultado. O cereal, eu tenho resultado em quantidade. Quer dizer, eu plantei um grão de trigo, o que eu vou colher é muitos grãos de trigo. Quer dizer, uma espiga vem muito mais. Quer dizer, o crescimento é apenas números. Então, em vez de eu comer aquele grão, eu plantei, eu vou ter mais grãos. Já no caso da árvore, não é a mesma situação. Porque eu plantei uma coisa e quero colher outra. Eu plantei uma semente, mas eu quero colher uma fruta. Em hebraico se chama a diferença entre kamut, quantidade, e ehud, qualidade. A árvore me mostra que eu consigo de uma coisa transformar ela qualitativamente para algo muito maior e que eu vou colher muitas coisas diferentes. Então eu vou ter mais frutas, eu vou ter mais sementes também para plantar. E no serviço divino a diferença entre trabalhar com luz e trabalhar com escuridão. Quem trabalha com luz? Os tzadikim, os justos, pessoas completas, elas conseguem trabalhar com a luz porque elas só veem luz. Tudo que elas fazem é luz. Nós tivemos um estudo semana passada que fala sobre como trabalhar com o mundo, Itkaf, quem quiser, tem o link lá no YouTube. E o tzadik, ele trabalha já com luz. Tudo que ele faz é luz. O que ele pode fazer é só aumentar a luz. Um Baal Teshuvah, aquele que retorna ao caminho correto da Torá, não. Ele trabalha com a escuridão. Quer dizer, para ele é tudo difícil. Não é fácil mudar de vida. Para ele não vê o resultado do que ele está fazendo. O que ele está fazendo, na verdade, é transformar a escuridão em luz, que é algo muito mais precioso para Hashem. O verdadeiro desejo de Deus, que é o que vai se realizar quando o Mashiach chegar, é que a escuridão será transformada em luz. Quer dizer, aquele cara que não queria saber de Deus de forma alguma, não rezava, nem queria rezar, nem sabia rezar. Aquele cara foi e se transformou. Ele é um nível muito mais elevado do que o tzadik. Como os nossos sábios dizem, que no lugar onde um Baal Teshuvah, um penitente, uma pessoa que retornou, no lugar que ele está, nem um tzadik consegue chegar. Quer dizer, o tzadik, o justo, ele sente inveja. Porque o Baal Teshuvah, ele está muito mais elevado. Então, trabalhar com árvores, que é a mensagem do dia de hoje, nos lembra de trabalhar com a escuridão, de transformar esse mundo. Sim, temos que ter mais e mais e mais luz pelos tzadikim. Mas no nosso caso, somos todos Baalei Teshuvah. Somos todos pessoas que queremos não apenas acrescentar luz, mas transformar a escuridão em a luz. Que possamos então conseguir isso da melhor forma possível, e em breve com a vinda de Mashiach, e de forma de frutas. Já falamos em outros shurim que Deus deu a fruta para o homem para que ele tenha prazer. Então, se frutas representam a nossa ação, nossas mitzvot, que possamos ter prazer no nosso estudo de Torá, no cumprimento das mitzvot, e possamos trazer logo Mashiach Tzidkeinu Lechaim.